Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa tarde, Deco na área, boa tarde aqui no Marrocos ainda, em Tanger, e saindo de volta para Casablanca, onde ficaremos até o domingo, né cara, mas de cabeça inchada, chateados, aí é bom dia, né, no Brasil, que Deus abençoe cada um de vocês e vamos né, virar a página, mas não podemos deixar a nossa opinião e algumas considerações em relação a tudo que aconteceu na partida de ontem, que já vem acontecendo desde o término da Libertadores da América em 2022, né, com o título do Flamengo em cima do Atlético Paranaense. A partir dali, o planejamento do Flamengo começou totalmente de maneira equivocada, tá? Então, antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês da parceria do canal Deco SRN com a OneFootball, aplicativo que você saberá todas as informações do Flamengo, como também do futebol europeu, né? Assistindo aí os campeonatos espanhóis, o campeonato alemão, muita coisa boa aí no aplicativo OneFootball, e você pode baixar de graça aqui no canal Deco SRN, basta você utilizar aí esse QR Code, tá, meus amigos? Então, já o façam, tá? E você saberá todas as informações, ainda de ter também a questão dos jogos do campeonato europeu, tá? Então, o QR Code vai ficar aí até o final desse nosso vídeo. Pedir pra galera aí se inscrever aqui no canal Deco SRN, faltam aí 1.600 pra gente chegar à marca de 300 mil inscritos, e também deixar o seu like, tá? Vamos lá, gente. Sobre o que aconteceu ontem, nada acontece do dia para a noite, né? E isso tudo vem de um mau planejamento. Todo mundo viu que a performance do Flamengo em nada lembra até aquele jogo do Vélez, né? O qual o Flamengo ganhou de 4-0, né? Jogando um futebol hiper envolvente em cima do time argentino naquela semifinal de Taça Libertadores da América. Depois dali, difícil da gente tirar qualquer tipo de jogo que o Flamengo tenha performado muito bem. Qual? Não me lembro, não me recordo. Jogos da final da Copa do Brasil, Flamengo abaixo do Corinthians, Atlético Paranaense, o Flamengo teve um jogador a mais em todo o segundo tempo e não conseguiu se sobrepor mais ainda, né? Ganhou de 1-0 e no final ainda teve aquela falta do Terãs que o Santos acaba defendendo. E aí, desde daquele jogo, já era um sinal, né, que o Flamengo precisaria mudar e mudar algumas coisas, né? E o Flamengo entendeu que deveria mudar o treinador, principalmente devido aos últimos 4 jogos, né? E uma coisa que vem aqui na minha cabeça em relação à questão da mudança de treinador e jogar a ele apenas a responsabilidade total de um planejamento do futebol, está errado. Não é o treinador que tem que ser isso para o Flamengo, como foi Jorge Jesus, e sim o Flamengo criar uma estrutura de futebol, né, condizente com o que o Flamengo recebe, né? O Flamengo hoje tem um faturamento de R$1 bilhão e não tem uma estrutura de futebol profissional, e sim uma estrutura de futebol amadora. Começando, né, desde a época do Dorival Júnior, que jogadores que poderiam ter tirado as férias, e a diretoria deveria ter batido nessa tecla, a partir do dia 1º de novembro, não fez, né? Os jogadores receberam folga do Dorival Júnior durante 3 jogos, e no jogo da despedida contra o Avaí, né, que era a despedida do Diego Alves e do Diego Ribas, 4 ou 5 jogadores jogaram, né? Então, realmente, eles não consideraram em férias. Eles estavam em férias, mas não estavam em férias, né? Não estavam em férias, porque acabaram jogando contra o Avaí, um jogo profissional. Então, cara, a partir dali, há um erro. Os jogadores comandaram isso, né? Não jogaram contra o Corinthians, não jogaram contra o Coritiba, não jogaram contra o Juventude. Aí foram jogar contra o Avaí porque era despedida. Por que não deram as férias e ninguém joga? Vamos fazer uma despedida para o Diego Alves e o Diego Ribas em outro jogo que não seja do Campeonato Brasileiro, porque todos os jogadores estão de férias, para a gente voltar 1º de dezembro. A gente monta aí, né, cara, em dezembro, monta aí em janeiro ou em qualquer outra data. Mas não caracterizou férias, porque eles estavam lá trabalhando ainda, mas sem jogar, ou seja, pintaram e bordaram porque tiveram, né, o ok da diretoria do Flamengo. Começa aí já
final das contas, tivemos 60 dias de férias. 60 dias de férias, porque eu conto que os caras já estavam de férias desde o dia 29 de outubro e só foram voltar dia 26 de dezembro. Quase 60 dias de férias. Então, muitas coisas erradas. E começou nessa falta de planejamento, da questão do tempo de férias, depois da perda de jogadores, como é o caso do Rodinei e do João Gomes, que não tivemos reposição à altura, não tivemos. Trouxeram o Gerson. Eu sempre falei aqui, com todo respeito, aí o pessoal vai falar, é fácil falar, mas quem acompanha o meu canal há muito tempo, quem acompanha minhas palavras, eu falei que era um jogador caríssimo para o que poderia entregar. E não via como o jogador para ser aquele cara de pegada. Se a gente precisava de pegada, não era o Gerson. Não era o Gerson, até mesmo porque ele estava jogando já no Olympique de Marseille de maneira diferente. Sempre foi meio atacante, com todo respeito, é um jogador que não entrega muito defensivamente. E aí deixa o Thiago Maia sobrecarregado na partida de ontem mesmo. O Thiago totalmente perdido na partida, totalmente fora de concentração. Foi muito mal o Thiago Maia ontem na partida. Os jogadores de meio para frente a gente já sabe que não marcam, que tem dificuldade, principalmente jogadores que não estão na sua plenitude da forma física, Ainda não vi, mas daqui a pouco eu vou ver também. Cobrarem o Mário Monteiro porque o Flamengo não estava voando fisicamente, porque o Flamengo estava mal preparado fisicamente. Mas o Flamengo estava bem preparado na época do Dorival Júnior, jogando com 2 times? Não estava. O Flamengo, com um jogador a mais, acabou mais cansado que o Atlético Paranaense. Acabou mais cansado que o Atlético Paranaense na final da Libertadores. O Flamengo, com um time mais novo, com menos problemas, descansando seus titulares brasileiros, porque largaram o brasileiro. Cansaram mais do que o Corinthians na final da Copa do Brasil. É inacreditável isso, cara. Então algo tinha que ser feito, O próprio Dorival Júnior já havia perdido meio o dedo, com algumas entrevistas. E muita gente hoje, mas se o Dorival tivesse... Pessoal, o Flamengo já estava caindo com o Dorival desde o jogo contra o Vélez Sarsfield. E graças a Deus o Flamengo pegou o Corinthians e o Atlético Paranaense nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, com todo respeito aos 2 times. Mas se pega um time mais forte, e aí, cara, o que faria? Fatalmente a gente não teria ganho. Graças a Deus o Fagner perdeu aquele pênalti e o Rodinei acabou sendo o herói improvável, fazendo o gol derradeiro. Ainda bem que houve aquela expulsão lá do Pedro Henrique, onde tudo deu certo com o Dorival, devido à saída do Felipe Luiz e a entrada do Ayrton Lucas. Ali já era um sinal que a gente precisaria melhorar e melhorar muito para ganharmos coisas grandes em 2023. E não fizeram, levaram com a barriga. 60 dias de férias, a questão também de não ter trazido reforços à altura para o lugar de João Gomes e Rodinei, que foram jogadores que se destacaram nas finais, João Gomes sempre aquele jogador muito insinuante na marcação, deixa a desejar ofensivamente, mas é um jogador que infelizmente ofensivamente não entrega muito. E era o que eu estava achando, que no mínimo ele ficaria até metade do ano, que era o que deveria acontecer. Se o Flamengo não contratasse ninguém, vendeu o cara e não contratou um outro na mesma característica defensiva, e que pudesse entregar até algo a mais, além de ser igual o João Gomes defensivamente, que fosse melhor ofensivamente que o João Gomes. Não, mas trouxeram um jogador que é melhor ofensivamente do que o João Gomes, mas não entrega defensivamente. Então o time do Flamengo ficou totalmente desequilibrado. E aí vem minhas críticas ao Vitor Pereira na questão da montagem do time titular, Na montagem do time titular. Ontem a gente tinha um Mateuzinho ou um Varela. Na ideia dele, devido ao espaço deixado pelo Al Hilal pelo lado esquerdo, ele optou pelo Mateuzinho. Mas o Mateuzinho é bem inferior ao Rodinei, Bem inferior ao Rodinei. Então, cara, 5 minutos foi lá, defensivamente acabou entregando com aquele pênalti, Totalmente descabível. Era tudo que o juizão queria, aquele embate ali entre os jogadores para dar o pênalti, acabou dando pênalti. E a questão do Gerson, o Davi Luiz lento também, já falamos sobre isso. Cara, o Vitor Pereira tem essa culpa de manter o mesmo time, com medalhões que não estão em condições, Não estão em condições. Então,
a pequena culpa que eu vejo do Vitor Pereira está na questão da escalação, não por meritocracia, e sim por nomes, né? Enfim, então esse é o meu apanhado. Agora é juntar os cascos, ver o que errou. A diretoria do Flamengo não pode se omitir. Precisamos sim de um gestor de futebol para ontem, tá? Para ontem, precisamos para ontem, que o Flamengo profissionalize o departamento de futebol. Já falo isso desde a época que o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Quando ele saiu toda a estrutura. O Jorge Jesus era o gestor e o treinador. Treinador que nem ele a gente não vai encontrar. Então o que a gente precisa é de um gestor para ajudar o treinador do Flamengo, que é o Vitor Pereira, tá? E que o Vitor Pereira acorde, que não jogue com o time que tenha só nome, e sim quem acabe performando melhor, por meritocracia, tá? E é isso que a gente espera aqui no canal Deco SRN, tá? Que o Flamengo faça essas melhorias em relação à sua estrutura do futebol, tá? Já sabíamos que estavam levando com as coxas a questão do planejamento para o Mundial. Agora quero ver, o Flamengo cheio de lacunas a serem fechadas, né? Já mostrou que esses reservas aí não estão dando conta do recado. Se houver uma proposta para Cebolinha, vende, traz alguém que possa entregar mais. Enfim, Vidal não tem mais condições. Cara, olhar para o banco do reserva fica difícil da gente fazer mudanças com que o time acabe performando melhor, tá? Então, muito triste por tudo que a gente viu ontem, mas bola para frente. Pra gente que tá aqui ainda é pior, fizemos um alto investimento. Cara, agora com retorno aí, cara, absurdo, né? Do que o Marcos Braz falando aí, não, é futebol, acontece, né? Mole para ele, né? É mole para ele que trabalha pelo clube, a gente que gasta um dinheirão, é complicado, tá? Para fazer um esforço danado para estar aqui pagando não sei quantas parcelas, mas enfim. Vamos lá, agora trazer alguns tópicos que eu pontuei aqui, tá? O Galvão Bueno, né, largando o aço sobre a questão do erro de planejamento. Para ele acha que foi um erro a demissão do Dorival. Minha opinião, tá? Se o Dorival tivesse os mesmos jogadores, né? Os mesmos jogadores, não tivesse com 60 dias de férias, poderia até achar que poderia algo diferente acontecer, mas não é o caso, tá? Não é o caso. O Dorival já não apresentava um grande futebol desde a época do Vélez, né? A chance dele ficar era quando ele fosse campeão, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, é que ele botaria o pau na mesa. E aí falaria, meu amigo, olha só, nosso planejamento agora é esse. Eu vou dar as férias para vocês em 1º de novembro e vocês voltam 1º de dezembro e vamos nos preparar para o Mundial Interclubes. Diretoria, não pode vender João Gomes, não pode vender Rodinei, eu quero a renovação, eu quero mais reforços, é isso. Não tem força, né? Não tem força, vai fazer o quê? Vocês acham que ele faria algo diferente? Não faria, né? E essa que é a grande questão. Se o Vitor Pereira, né, entrar nesse barco também, é um treinador que eu acho que fica à mercê também desse tipo de situação, também não vai servir. Mas eu quero continuar vendo, eu acho que um planejamento, por exemplo, o Abel Ferreira quase saiu do Palmeiras depois de uma derrota para o CRB, bancaram um cara e o cara foi campeão de tudo, né? Enfim. Então, cara, vamos dar um tempo pro cara e agora que ele cresça entre si, que ele precisa cobrar a diretoria, que o trabalho tem que ser da maneira que ele quer, né? Com contratações, as contratações que ele queira, que ele possa fazer o trabalho, não ter essa de barrar medalhão, é isso. Se ele ficar à mercê de jogador, meu irmão, aí não serve também, entendeu? Então, tudo tá pautado nisso, a gente precisa de alguém que possa ser o gestor e bata de frente com o jogador. O que é bater de frente com o jogador? A necessidade de você ter um profissional para que possa falar assim, ó, lista, esse aqui atrapalha o grupo, esse aqui tem que ser negociado, vamos manter esse aqui, vamos trazer esse aqui. É uma reformulação, amigo. Não tem jeito, isso tem que acontecer. Tem jogador que se acha dono do Flamengo. Não tem jeito, pessoal. Entendeu? Então, o Galvão Bueno, voltando a falar, falou assim, o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, o Dorival ganha 2 títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar
no Mundial. Aí vem a diretoria e tira na calada da noite, na covardia, o Dorival, para colocar um treinador português que, além de não ser bom, não tem bom caráter. Fez uma boa molecagem com o Corinthians. Eu discordo disso dele, tá? Foi traíra com o Corinthians, discordo. Aí o cara vem, mexe, desmonta o Flamengo, pede, discordo. Aí, em momento nenhum, aí falou aqui, o Flamengo toma logo um gol no início, dominou o Pedro. Cara, vamos lá, eu discordo dele. Parece que o erro da diretoria foi só ter tirado o Dorival. Ele não pontuou o que deveria ter pontuado, a questão das férias, a questão da venda dos jogadores. Ele passou pano para a diretoria. A crítica dele, em cima da diretoria, foi que tirou o Dorival. Parece que se o Dorival ficasse, o Flamengo seria campeão. Discordo, o Galvão? Discordo, sinceramente, discordo veementemente de você, tá? Sobre a questão do que o Marcos Braz falou, né? Também que eu acho meio absurdo, assim, falta um pouco de sensibilidade, né, cara, do cara com a diretoria do Flamengo, com o jogador do Flamengo, né? O Marcos Braz, né, falando, não, perdemos, faz parte, a provocação, o futebol tá muito chato, né, Marcos? É mole, né, cara? Ruim é pra quem tá aqui, gastando uma grana, gastando um monte de coisa, entendeu? Isso é um absurdo, tá? Você é tão culpado quanto, né, de ter soltado o Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, né? Soberba lá no alto, né? Soberba lá no alto. Isso não é coisa de dirigente. Dirigente tem que concentrar no trabalho, tem que fazer o planejamento. O planejamento foi muito mal feito, muito mal feito. 60 dias de férias não existe para ninguém. Deveria ter dado férias, né? Isso mostra que o Dorival não apitava em nada. Quem escolheu foi a diretoria abriu as pernas para os jogadores, tá? Um absurdo completo o que aconteceu, um absurdo completo, né? Por isso que você precisa, Marcos Braz, de um gestor de futebol. Você é bom para negociar jogadores, mas a partir do momento que você receba uma lista desse gestor, de quem tem que ficar e de quem tem que sair, e aí você fazer o seu trabalho. Aí sim, você como vice-presidente de futebol, não como gestor de futebol, que você não deveria ser, tá? Isso está errado. Você tem que delegar, né, poder para esse cara aí que tem que ser contratado, ok? Sobre o Gabriel falando, né, criticando aí a questão de todo mundo falando que jogadores do Flamengo tem problema com o Vitor Pereira, que é isso, que é aquilo, né? E o Gabriel falando aqui sobre a questão, né, defendendo o Vitor Pereira, né, depois da eliminação, né? Ele diz assim, tá, meus amigos? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui para vocês, né? Enfim, ele fala, cara, resumir aqui para vocês, né, que tá chato isso, que todo mundo gosta do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira tá começando um trabalho agora, que é um trabalho novo, que parará, piriria, mas a questão não é só o trabalho novo do Vitor Pereira, né? A questão é da péssima preparação, de falta de peças capazes para que o Flamengo tenha um time equilibrado, tá? Então o Gabigol defendeu o Vitor Pereira, ficou até irritado na hora da pergunta, entendeu? Então ele falou lá que a derrota foi doída, que isso, que aquilo, mas os jogadores em momento nenhum, tirando 2 ou 3 jogadores que a gente já citou, demonstraram aquele tesão, aquela vontade, aquela disposição para chegar numa final de Mundial Interclubes que necessita, diferente do time do Al Hilal, que jogou com vontade o jogo inteiro, tá? Jogadores cansados, depois de prorrogação, de pênalti. Pô, jogador lá que teve problema de lesão no tornozelo, tava em campo, jogou o jogo inteiro. Cara, um absurdo o que a gente assistiu ontem, tá? Né? Eu já falei do Marcos Braz, minimizando a provocação, né? O Vitor Pereira falando que o time também do Al Hilal não fez nada diferente, mas o Ramon Dias ontem fez algo que estava muito na cara. Ele sabe, todos os treinadores sabem, vendo o Flamengo jogar, que não tem pegada no meio campo. E ainda com a entrada de Gerson ficou mais nítido ainda, cara. Entendeu? Então não fez nada para mudar, Vitor. Nada. E aí você tem culpa nisso aí, né? Você deveria ter melhorado essa questão e manteve o mesmo time que perdeu para o Palmeiras. E o resultado foi o mesmo. Entendeu? Então não é porque eu fui favorável à contratação dele que eu não posso criticá-lo, né?
E aí se vem o Dorival, como o Dorival faria? Não faria diferente, ele escalaria o Gerson com o Thiago Maia. Então a gente precisa, sim, meus amigos, de um gestor de futebol que dê respaldo para esse treinador, que ele possa fazer as modificações cabíveis e que tenham a necessidade para ontem, né? Enfim, então é essa a questão também do Vitor Pereira falando. A gente falar aqui da arbitragem, operou o Flamengo, a gente tem que falar também. Questão dos pênaltis, da expulsão do Gerson, enfim, qualquer jogador do Flamengo que chegava era cartão amarelo, do Al Hilal, o cara quase tirou Ayrton Lucas de jogo, não foi nem falta, nem amarelo deu. Um absurdo a arbitragem ontem do Romendo, né? Absurdo completo que a gente viu ontem. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O Flamengo fez uma partida ruim e o juiz também foi muito mal, né? Fator determinante, para mim o jogo acabou a partir daquele pênalti e com a expulsão do Gerson, o Flamengo jogando já mal, já desequilibrado e com jogador a menos, né? Enfim, pior é que na cara dura, né? Muito fato aí que já estava tudo meio que preparado para que o Real fosse o campeão, né, cara? Tá muito na cara isso, né? Até na hora das escolhas, da localidade, os caras vão ficar em Rabat, vão jogar em Rabat tudo. E o Flamengo veio para Tanja, né? A gente aqui com esforço danado. Mas enfim, tá? Então é isso, galera. Tá bom? Nosso primeiro vídeo é esse, de desabafo, de chateação, enfim, de tudo, tá? Agora é com cabeça fria. Eu tô amadurecendo também, né, cara? Antigamente eu saía xingando, gritando e tal. A gente tem que falar de cabeça fria, com ponderações, com colocações, ver o que tá errado, o que tá certo. Mas uma coisa é certa, cara. Da maneira que eles levam o futebol, que estão levando a gestão do Flamengo no futebol, por mais que tenham conquistado títulos, né, sempre mais pela qualidade dos jogadores, já ia chegar uma hora que a qualidade não ia sobressair, né? Até mesmo por algumas situações de o jogador tá se achando maior do que o clube. E aí, cara, a gente precisa mudar muita coisa ali para voltar ao topo, desculpa. Tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Mais tarde a gente está de volta com informações. E é isso. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Um abraço a todos. Fui. Tamo junto.